Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Cristo, segundo a misericordiosa vontade de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional Palavra do Senhor. Um culto dedicado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Abra, por gentileza, a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, descrito por Marcos, no capítulo de número 1, versículo 21 ao 27. Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até aos espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem?" As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora em oração. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, que privilégio temos neste momento de falar contigo, porque a nossa condição de sermos pecadores não nos dá esta prerrogativa, não nos dá este direito. Somos frágeis espiritualmente e por isso precisamos da tua pessoa, do teu ser presidindo a nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, ó Senhor, as nossas intenções de pecar contra ti e também de pecar contra o nosso próximo. Enaltecido, Senhor, exaltado seja o teu nome nos céus e na terra, porque tu és o único Deus, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que batiza com o Espírito Santo, um Deus que prometeu e vai retornar a este planeta para buscar os seus, para viver eternamente nos céus. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Nos abençoa, Senhor. Nos concede paz, nos concede saúde, nos concede, ó Deus, a prosperidade, não só material, mas sobretudo espiritual. Nos guarda, nos protege, porque em ti confiamos e apenas no Senhor está depositada a nossa confiança. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém.
Glória ao Senhor. O tema do nosso culto racional, Palavra do Senhor de hoje, tem como título: o que é isto? Isto é o Evangelho de Cristo. Vou repetir o tema do nosso culto racional, da nossa pregação de hoje. O que é isto? Isto é o Evangelho de Cristo. No texto base do sermão lido, diz que Jesus chega à cidade de Cafarnaum junto com os seus discípulos. Entra numa sinagoga e ensina a palavra de Deus às pessoas que lá estavam. E ao ouvirem a doutrina de Cristo, seus ouvintes ficavam maravilhados com os ensinos de Jesus, porque Cristo ensinava com autoridade e não como os mestres intérpretes da lei. No momento em que Jesus ensinava, se apresentou diante dele um homem possesso de espíritos malignos. E um destes espíritos indaga a Jesus o que o Senhor queria fazer com eles, e se viera para destruí-los. E em seguida declara que sabia que Jesus é o Santo de Deus. Esta foi a frase dita pelo espírito que estava a possuir aquele homem. Jesus é o Santo de Deus. Esta declaração do espírito maligno significa que não há nada em comum entre Jesus e os demônios. Jesus, com a sua peculiar e exclusiva autoridade, ordenou ao espírito mundo que se calasse. E não só isso, que saísse do homem. Diante desta repreensão, o homem possesso foi sacudido violentamente pelo espírito que saiu dele gritando. Todos na sinagoga, ao presenciar este fato, se maravilhavam e falavam entre si, dizendo: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem? Vou repetir então. Após o ensino de Jesus na sinagoga e a expulsão do espírito maligno do homem possesso, o que o povo de Deus dentro da sinagoga começou a falar: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhes obedecem? Deste acontecimento, nós podemos então depreender que os ensinos de Jesus, ou seja, a doutrina cristã, o cristianismo, e que também a libertação daquele homem da possessão dos espíritos malignos vem de um poder sobrenatural. Tanto o ensino como a expulsão do espírito maligno daquele homem é com poder sobrenatural. Um poder divino com uma autoridade final e exclusiva que se sobrepõe, isto é, está acima de qualquer autoridade na terra, debaixo da terra ou no céu. Jesus ensinava e agia com uma autoridade exclusiva do Senhor. Portanto, a autoridade do Senhor está sobre toda e qualquer autoridade na terra, seja de reis, rainhas, príncipes, governadores, presidentes, quem
tiver autoridade, a autoridade do Senhor Jesus está acima de toda e qualquer autoridade terrena, autoridade celestial e até mesmo da autoridade no inferno. Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 18, disse: então aproximou-se deles e disse, isso Jesus, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E isto quando ele se encontrou com os discípulos. Então ele se aproxima dos discípulos e diz para eles, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, Jesus é a autoridade máxima no universo. Vamos falar agora um pouco para dizer o que é, ou seja, o Evangelho de Cristo. Porque a multidão que ouviu a voz de Jesus, os ensinos, e o ato de expulsar o espírito maligno daquele homem, disse, o que é isto? O que é isto? Foi o que eles disseram. Isto é o Evangelho de Cristo. Segundo o apóstolo Paulo, ele deu uma definição para o Evangelho de Cristo. Ele respondeu, do ponto de vista teológico, o que é o Evangelho de Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 15, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, aqui está a definição do que é o Evangelho de Cristo. Versículo 2. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi. Aqui está a definição do Evangelho de Cristo. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, temos aqui uma definição simplista, feita pelo apóstolo Paulo, que escreve esta carta à igreja aos Coríntios, e diz que a eles tinha pregado este Evangelho, e que este Evangelho consistia na disposição de que Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, sendo depois sepultado e de forma sobrenatural ressuscitou ao terceiro dia, nos propiciou a salvação, conforme está escrito nas Escrituras. Porque a palavra de Deus, desde o primeiro livro até o último, está permeada desta mensagem de salvação em Cristo Jesus. Como disse, esta é uma definição simples, porém traz consigo uma profunda compreensão espiritual de que aquele que foi para a cruz, Jesus Cristo, com o intuito de perdoar os pecados de toda a humanidade, tratava-se do Filho de Deus. A maior autoridade nos céus e na terra. O Messias prometido nas Escrituras, isto para a salvação universal de todas as pessoas, sem qualquer exceção. Esta salvação ela é necessária, porque o pecado que está em nós nos separa definitivamente de Deus. E esta separação é eterna. Então, entrega a tua vida a Jesus, reconhece-o como Salvador e Senhor.
se arrependa dos seus pecados e vá em direção a Jesus, que detém toda a autoridade nos céus e na terra, que realizou o sacrifício de cruz para perdoar os meus e os seus pecados. Mas ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, nos dando também a oportunidade, a esperança garantida de que vamos também ressuscitar num corpo incorruptível para viver eternamente com o Senhor. Esta foi uma definição do apóstolo Paulo, mas o próprio Senhor Jesus também deu uma definição do que é o Evangelho de Cristo. E eu quero dizer que isto é o Evangelho de Cristo. Marcos, capítulo 1, versículos 14 ao 15 diz: Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Observe que aqui a definição de Jesus para o Evangelho de Cristo, ela é mais ampla, mais abrangente, porque ele diz que o reino de Deus chegou com ele. E para ser, vamos dizer assim, membro deste reino, súdito deste reino, ele diz, é preciso que se arrependam dos seus pecados e que creiam nas boas novas. As boas novas, aí é a mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo, a salvação, a vida eterna. Jesus disse, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Ou seja, o reino de Deus foi inaugurado com o Senhor. Então arrependam-se e creiam nesta mensagem. Jesus aqui, como falei, estava na região da Galileia, pregando o Evangelho de Deus, as boas novas. E define o Evangelho de Deus, de Cristo, melhor dizendo, como um reino ou um reinado que chegou ao nosso mundo. E para fazer parte deste reino, ou seja, ser um súdito, neste caso, ter uma cidadania deste reino de Deus, é necessário se arrepender de seus pecados e crer que Jesus é o Filho de Deus que morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Então entrega a tua vida a Jesus e aliste-se como cidadão deste reino, que é o reino que não é deste mundo. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, mas não é um reino deste mundo de reis, de rainhas, de príncipes que são passageiros. Quantos estão aí a brigar, a retalhar, a exalar ódio por causa de reinos, de reis, de rainhas deste mundo. O reino de Deus é eterno. E só vê e entra neste reino quem crê no Senhor Jesus. Isto é o Evangelho de Cristo. A salvação em Cristo Jesus. Isto é o Evangelho de Cristo. A salvação em Cristo Jesus. O reino chegou. E é hora, neste momento, de você se tornar, se agregar a este reino, para viver eternamente com o Senhor. O Evangelho de Cristo é amor, não é ódio, não é intolerância, não é discriminação, não é humilhação, não é perseguição. O Evangelho de Cristo
é amor. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 4 ao 8, na parte A, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não procura seus interesses, o amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. No céu, a base de relacionamento das pessoas é a mesma base que Deus determinou universalmente para toda a humanidade: o amor. O apóstolo Paulo definiu o amor como um dom supremo. Portanto, a pessoa que pratica o amor recebeu de Deus este dom. O amor não consiste só de sentimentos, de carinho, de afeto, mas muito mais de ações virtuosas. E para ter estas virtudes em nosso ser, certamente o Espírito Santo tem que imperativamente estar presidindo a vida desta pessoa, a sua vida. Para agir e viver amor, é preciso o Espírito Santo presidindo a sua vida. Caso contrário, se você age sempre com ódio, ira, buscando destruir outras pessoas, o amor não está em vós. O de Deus, não. Preste atenção. Foi por amor que Cristo morreu na cruz. Foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para perdoar os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados, nos salvar e nos conceder a vida eterna. Portanto, isto é o Evangelho de Cristo. Pregar e ensinar a palavra de Deus com autoridade, tendo como base a salvação em Cristo e o amor. Isto é o Evangelho de Cristo. Mas o Evangelho de Cristo guarda também o acolhimento social das pessoas. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, versículos 35 ao 45, diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso
e fomos te visitar. O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amar a Deus e ao próximo. Este foi o resumo que Jesus disse ao intérprete da lei sobre salvação. Escolha entre a salvação, vida eterna, e a condenação e morte eterna. Faça essa escolha neste momento. A escolha de salvação e de vida eterna, entregando a tua vida a Jesus. Presta atenção que eu vou falar, encerrando o nosso sermão de hoje. Isto é o Evangelho de Cristo. Ensino e pregação da salvação do ser humano somente pelo sacrifício de Cristo Jesus. Isto é o Evangelho de Cristo. Acolher e socorrer os pobres e necessitados de forma consistente e continuada, não de forma pontual. Vamos chegar aqui no final do ano, é Natal, juntar umas cestas básicas doadas e vamos entregar aos pobres que estão nas favelas. Isto não é serviço social continuado, o acolhimento dos mais pobres, dos necessitados, que fazia parte integral do Evangelho de Cristo. Isto é o Evangelho de Cristo. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para viver com ele num reino eterno e celestial. Vou repetir para que você tenha bem fixado na sua mente, na sua boca e em seu coração o que é o Evangelho de Cristo. Isto é o Evangelho de Cristo. Ensino e pregação da salvação do ser humano somente pelo sacrifício de Cristo Jesus. Acolher e socorrer os pobres e necessitados de forma consistente e continuada. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para viver com ele num reino eterno, um reino celestial. Isto é o Evangelho de Cristo. O que passar disso é fogo estranho no altar. O que passar disto é fogo estranho no altar, como Nadab e Abiú, que levaram fogo estranho para o altar do Senhor. E por isso foram sentenciados por levar fogo estranho no altar. Não leve fogo estranho para o altar do Senhor. Pregue e ensine a palavra, a salvação em Cristo Jesus. Realize o trabalho social, um serviço social continuado. E tenha fé na esperança garantida da volta de Jesus para lhe buscar a sua igreja e viver com ela eternamente no céu.
Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, que palavra maravilhosa recebemos neste sermão de hoje. Uma palavra de autoridade. Uma palavra consistente, que nos dá a certeza absoluta de que estamos no caminho certo. O caminho de pregar e ensinar a palavra de Deus. A salvação universal da humanidade em Cristo Jesus e apenas em Cristo. O trabalho de acolher os mais pobres e necessitados conforme a tua ordem. Ó meu Deus, nós estamos a demonstrar a nossa fé com as obras, que são consequências da nossa genuína fé em Cristo Jesus. Creio, Senhor, que muitas pessoas que acompanharam este sermão estão agora resolvendo, tomando a decisão de fazer parte do teu reino como o Senhor anunciou. É chegado o reino de Deus. Arrependam-se dos seus pecados. E assim, ó Deus, aqueles que decidiram desta forma, escreve o nome de cada pessoa no livro da vida. O livro que será aberto no céu no dia do julgamento. E lá estarão grafados, com letras garrafais de ouro, os nomes daquele que não negaram a ti, que ouviram a tua palavra, o teu chamamento, e disseram sim. Entregaram as suas respectivas vidas ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela palavra de hoje. Não nos deixe, ó Deus, de forma nenhuma, de se aproximar do teu altar com fogo estranho. Porque quem é da terra fala das coisas da terra, mas quem é do céu fala das coisas do céu. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. Chegamos então ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. O meu muito obrigado por você que está a participar deste culto. Lembrando sempre que a nossa missão como cristão é pregar e ensinar a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, acolher os necessitados e ter a esperança garantida, a fé na esperança garantida da volta de Jesus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.